Hoje o Vasco joga com o Melgar na Copa Sul-Americana. O Vasco que precisa também, é outro que tem que vencer para se classificar. Essa é a semana dos cariocas. Sofia Miranda, como vem o Vasco para esse jogo contra o Melgar? Oi, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, o Vasco precisa vencer o Melgar, time do Peru, aqui hoje em São Januário, se quiser se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. E não é uma classificação direta assim, não. A gente tem aí o grupo do Vasco para mostrar para vocês, o grupo G. Em primeiro lugar está o Lanús com 11 pontos e só o primeiro se classifica direto, o Lanús já está classificado. Em segundo lugar está o Melgar com 7, o Melgar joga pelo empate hoje. E em terceiro, o Vasco com 5. O Vasco precisa vencer hoje para terminar essa fase na segunda colocação e aí sim ir para uma repescagem para enfrentar um time que vai ser eliminado da Libertadores, Escobar. Pois é, que situação, né? Difícil. Escalação, pistas? Sim, muitas pistas, porque o Vasco, desde o início da temporada, tem tratado a Sul-Americana como prioridade. O técnico Fernando Diniz tem só um desfalque para o jogo de hoje, é o volante Hugo Moura, que foi expulso na rodada passada da Sul-Americana, então vai cumprir suspensão hoje. Então, a gente tem o campinho do Vasco para mostrar aí para vocês. O Vasco deve jogar contra o Melgar com a seguinte escalação: Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, a dupla de zaga formada por João Vitor e Luiz Gustavo, na esquerda o Piton, o meio de campo Matheus Carvalho substituindo Hugo Moura, Tietê, Coutinho e no ataque Rayan pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e na frente o capitão vascaíno, o argentino Pablo Verrete, sempre a esperança dos torcedores vascaínos. E hoje os vascaínos esperam que São Januário dê uma força para esse time do Vasco, que vem de derrota de virada para o Fluminense no último sábado no Brasileirão. Hoje vamos ver se o Vasco vence o Melgar, Escobar. Isso aí, é caldeirão hoje. Sofia Miranda, sempre bom ter você com a gente, obrigado. Vasco é pego de surpresa. Pedrinho deu a resposta à CBF e mudanças no futebol. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia de jogo, dia de final em São Januário, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Sobre o jogo de hoje, trazer aqui detalhe da provável escalação, embora na nossa transmissão diretamente da barreira do Vasco, vamos trazer muitas notícias do jogo, da partida, lista dos relacionados, a movimentação nos entornos de São Januário, claro, sempre a participação do torcedor, que não pode faltar aqui no BTB Esportes. E ao detalhe, o Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton. E aí, no meio de campo, a mudança com a ausência do Hugo Moura, suspenso por conta do cartão vermelho. O técnico Fernando Diniz deve utilizar, mais provável, Matheus Carvalho. E ele tem a opção com Esforza. Tietê, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. Essa é a provável escalação do Gigante para a partida de logo mais. Só a vitória interessa para o Vasco buscar a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana, que inclusive no dia 2, caso classificação, o Vasco saberá o adversário dos playoffs, beleza? Vamos aqui falar agora sobre uma situação de urgência. O Vasco pego de surpresa. Eu vou dizer uma coisa, torcedor cruzmaltino não tem um dia de paz. Em pleno dia de jogo, sai essa informação. O jornalista Vene Casagrande trouxe a confirmação de que Emiliano Dias e Ramon Dias vence a disputa contra o Vasco na FIFA pela rescisão contratual. Ramon terá que receber 866 mil de salário em atraso e 15.700.000 em multa rescisória. Já Emiliano Dias receberá 644 mil de salários em atraso
e 13,2 milhões de multa rescisória, né? Passando aí, somando passando da casa dos 30 milhões. Que situação! Eu digo que o Vasco é pego de surpresa nessa vitória dos dois ex-treinadores do Vasco, porque havia um otimismo em relação à vitória Cruz Maltino. O Vasco venceu em relação ao Álvaro Pacheco. O Vasco tinha que pagar ali 4 milhões para o ex-treinador junto com a sua comissão técnica e reduziu para 100 mil apenas por alguns resquícios financeiros. E aí o Vasco tinha esse otimismo e acaba sendo pego de surpresa com essa informação da decisão. Bom, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, essa dívida vai acabar indo para a recuperação judicial e aí vai ter que fazer um acordo, a não ser que a gente vai ter essa informação logo, que o Vasco, na pessoa do advogado Alan Balanciano, venha entrar com recurso em busca de um contorno nessa situação ou um acordo. Vamos aguardar as próximas notícias, porque essa informação acabou de sair. Essa informação saiu agora, tá? E por isso que a gente está trazendo aqui já para você em primeira mão, torcedor Cruz Maltino. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre ontem, inclusive a galera acompanhou nas nossas redes sociais, o Pedrinho, junto com o Alan, lá no Hotel Iate Gran Hotel, na Barra da Tijuca, na convocação da seleção brasileira. E o motivo da presença do presidente do Vasco foi o convite da CBF para que ele venha ser o chefe da delegação. Durante todo o período de data FIFA, sempre vai um presidente responsável pela delegação, pela equipe da seleção brasileira. Por exemplo, na data FIFA, ano passado, do amistoso com a Espanha e Inglaterra, foi a Leila Pereira, que foi a responsável da delegação. Na última, em Brasília, foi o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Em outubro e novembro, foi o presidente do Volta Redonda. Então, agora, o Pedrinho é convidado pela CBF, já aceitou o convite, tá? O Pedrinho vai estar, inclusive, o BTB Esportes vai estar nessa cobertura completa do período de data FIFA. Já após o jogo ali no dia 30, já estamos partindo para São Paulo para fazer a cobertura da seleção brasileira. Vamos cobrir bastante os treinos do Andrei Santos. Vamos estar ali também acompanhando o presidente, buscando mais informações, notícias em relação à questão dessa situação que preocupa para a janela de transferências, em relação ao transferban, essa reviravolta, esse problema agora envolvendo o Ramon Dias. Tudo isso a gente vai estar trazendo de informação. Por isso, cola aqui, se inscreva no canal BTB Esportes, que a gente vai estar de olho durante esse período de data FIFA. A gente vai estar indo para Quito também. A seleção brasileira enfrenta o Equador no dia 5 em Quito, em Guayaquil, e depois o Paraguai no dia 10 na Neoquímica Arena, beleza? Bom, mudar aqui de assunto em relação a só um detalhe em relação a essa questão do convite do Pedrinho à CBF. O negócio é o seguinte, o movimento é um objetivo do Vasco no sentido de voltar a ter força nos bastidores e um bom relacionamento com a entidade, com a CBF, já que a diretoria atual entendeu que a gestão anterior do Vasco havia perdido o papel de protagonista e a convite da CBF, segundo a apuração do jornalista Lucas Pedrosa, vem de forma de reconhecimento pela importância do Vasco em ter no cenário do futebol brasileiro. E, claro, o Vasco foi um dos primeiros ali, foi o pioneiro a apoiar Samir Chald, novo presidente da CBF. Falando em novo presidente da CBF, uma informação sobre mudanças no futebol. A primeira mudança, inclusive estávamos ali no dia da posse do Samir Chald na CBF, ele trouxe essa informação, será a redução do calendário no futebol brasileiro. Primeira mudança no calendário. Segundo o Samir Chald, os campeonatos estaduais terão ali uma redução para 11 rodadas, né? Apenas 11 partidas. Vai ser um período já muito curto. É a primeira atitude, é a primeira decisão do Samir Chald em relação a mudanças que vão impactar diretamente no futebol e vai impactar principalmente o Campeonato Paulista, né, que é o mais extenso, mas de certa forma vai reduzir o calendário e obviamente vai repercutir no calendário posterior, né? Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Bom, e outras mudanças que nós conversamos com o Samir Chald é padronizar os gramados e a gente vai estar durante esse período de data FIFA
buscando mais detalhes sobre esse padrão de gramados e também profissionalizar a arbitragem, algo que precisa, que é muito necessário, muito discutido e muito debatido, por sinal. Então são mudanças aí para acontecer no futebol em relação... e tem também a criação da liga, né, que é onde os clubes vão administrar a liga. E a CBF, ela vai ter um papel mais exclusivo, um papel mais destinado às seleções. A seleção brasileira masculina, feminina, seleção de base, e aí, obviamente, tem um papel mais voltado para desenvolver a seleção. Uma coisa aqui, para a gente terminar aqui esse assunto, em relação à mudança de futebol, e até vou questionar isso na oportunidade ao Samir, ao Ancelotti também, nas próximas coletivas de imprensa, que a gente vai estar nesse período, e também até o Pedrinho, durante esse período lá na data FIFA, em relação à questão da seleção brasileira aproveitar a Granja Comari, né? A seleção precisa aproveitar porque tem uma estrutura de ponta e não utiliza muito, né? A seleção brasileira pouco vai treinar agora lá no CT do Corinthians, no Dr. Joaquim Grava, nada contra, é um CT com uma estrutura, e vai jogar na Neoquímica Arena, mas seria muito interessante a seleção brasileira aproveitar mais a Granja e o Maracanã. Bom, aqui terminando nossos vídeos de hoje. O Vasco da Gama está de olho em nomes que possam reforçar o elenco comandado por Fernando Diniz. Um dos jogadores monitorados pela diretoria é o atacante Elinho, de 25 anos, que atualmente defende o Toluca, do México. Segundo a apuração do VDCast, em parceria com o canal Vasco, Elinho foi aprovado por Fernando Diniz, com quem já trabalhou no São Paulo, e o clube cruzmaltino já fez o primeiro contato formal para tentar viabilizar sua contratação. Elinho foi revelado pelo São Paulo e teve passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino, onde chegou a ser considerado um dos melhores jogadores do time. Hoje, ele está em baixa no Toluca e é visto como uma oportunidade de mercado pela diretoria vascaína. O atacante está avaliado em cerca de 7 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais na cotação atual. O valor é considerado alto para a realidade financeira do Vasco, mas o clube estuda a possibilidade de negociação por empréstimo com opção de compra, uma saída considerada viável. Um trunfo a favor do Vasco é o fato de Elinho ser representado por Giuliano Bertolucci, o mesmo empresário de Fernando Diniz. Essa conexão pode ajudar a facilitar as negociações, já que há alinhamento entre as partes envolvidas. A diretoria cruzmaltina avalia que Elinho se encaixa bem no estilo de jogo de Diniz, com movimentação, velocidade e capacidade de atuar tanto pelos lados quanto por dentro. O nome agrada pela versatilidade histórico positivo no futebol brasileiro. O Vasco segue atento ao mercado, buscando nomes que possam elevar o nível do elenco para o restante do Brasileirão Betano e outras competições. A contratação de Elinho é tratada com cautela, mas já é vista como um alvo prioritário para o segundo semestre. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Elinho seria um excelente reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.